Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos fazer a correção da página 97, ok? Primeira questão. Sabendo que o seno de x é igual a menos 5/13 e que π é menor que x menor que 3π sobre 2, calcule o seno de x e o cosseno de x. O seno de 2x e o cosseno de 2x a gente vai fazer duas questões em uma, no caso. Nós temos que encontrar o seno de 2x e o cosseno de 2x, no caso dos arcos duplos. Tudo considerando aqui o terceiro quadrante, certo? Nesse caso aqui, eu tenho o terceiro quadrante, que é π menor que x menor que 3π sobre 2. Então, aqui ele fala que o seno de x é igual a menos 5/13. Eu preciso encontrar o cosseno de x. Então, seno de x seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual. Aqui eu tenho relação fundamental da trigonometria e vou substituir o seno de x por menos 5/13. Menos 5/13 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a... Então, 5 ao quadrado dá 25 e 3 ao quadrado 169. Mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a... Vamos passar para o lado de lá, você tem cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 25 sobre 169. Vamos tirar o MMC aqui. Desse que não tem denominador, o denominador é 1, então cosseno ao quadrado de x igual a 169 vezes 1, 169 menos 25. Cosseno ao quadrado de x é igual a 169 menos 25, vai dar 144 sobre 169. Vamos colocar na raiz quadrada, então, cosseno de x igual mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 169. Cosseno de x é igual, no terceiro quadrante, ele vai ser negativo cosseno. Então, eu tenho menos 12 sobre 13. Aqui é o valor do cosseno no terceiro quadrante, certo? Não vou usar o positivo, só o negativo. E agora, nós vamos fazer o seno de 2x, depois o cosseno de 2x. Seno de 2x, usando a fórmula, vai ser 2 seno de x vezes cosseno de x. Seno de 2x é igual a 2 vezes. Vou pegar o seno de x, que ele já me deu, menos 5/13, e multiplicar pelo cosseno de x, que eu também já tenho, menos
12, 13 avos. E aí nós vamos ter seno de 2x igual a 2 vezes 5, 10, vezes 2, 120, menos por menos é mais, então 120 sobre 169. Aqui eu já tenho o seno de 2x. Agora vamos para o cosseno de 2x. A fórmula é um pouquinho diferente. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E aí vou substituir também os valores do cosseno e do seno. Aqui vamos pegar menos 12, 13 avos ao quadrado, menos o seno é menos 5, 13 avos ao quadrado também. Então, cosseno de 2x é igual a 12 ao quadrado, fica positivo. E 3 ao quadrado, 169, menos, aqui vai ficar positivo, mas tem esse menos aqui. Vai ficar 25 sobre 169. Cosseno de 2x, como os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e vai só subtrair 169 menos 25 dá 119. E aqui nós temos o cosseno de 2x. Vamos para a questão 39. Dado a tangente de x igual a 3, calcule a tangente de 2x. No caso, nós vamos usar a fórmula da tangente do arco duplo. Tangente de 2x, substitua na fórmula 2 tangente de x, 1 menos a tangente ao quadrado de x. Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar esse valor da tangente de x e vai jogar nos valores aqui. Então, tangente de 2x igual a 2 vezes 3, ó, 1 menos 3 ao quadrado. A tangente de 2x é igual a 6, 1 menos 9. Tangente de 2x é igual a 6 menos 8. Mas por menos é menos, a fração vai ficar negativa. E a gente pode ainda dividir aqui por 2. 3 quartos. Terminamos a 39, vamos para a questão do número 40. Vou aumentar um pouquinho só para dar uma noção da questão. Depois eu preciso também. Ó, sendo alfa a medida de um ângulo agudo, determine L. Ele diz que o seno de alfa é igual a 5 sobre 13 e o seno de 2 alfa igual a 5 sobre L. Vou pegar isso aqui. Tem um dado importante aqui, né? Esse dado importante é que o ângulo é agudo. Se o ângulo é agudo, tanto seno como cosseno, ele vai ser positivo. Ele já me dá o seno, eu vou atrás do cosseno. Seno ao quadrado de alfa
mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Como eu já tenho o seno, que é 5/13avos, nós vamos encontrar o cosseno. 25 sobre 169 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 25 sobre 169. Cosseno ao quadrado de alfa igual, tirando o MC, aqui eu tenho 169 menos 25. Cosseno de alfa, vou tirar o quadrado aqui e colocar o outro lado na raiz. Mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 169, cosseno de alfa. Como ele é agudo, só vou considerar o positivo. Então, aqui vai ter 12/13avos. Já que eu tenho o cosseno e o seno, eu posso aplicar a fórmula aqui nesse segundo do arco duplo. O seno de 2α é a mesma coisa que 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa, que é igual a 5 sobre L. Então, 2 vezes o seno de alfa, 5 sobre 13, e o cosseno de alfa, 12 sobre 13, igual a 5 sobre H. Que nós vamos multiplicar 2 vezes 5 vezes 12 dá 120. Peraí. Tem um 5 aqui embaixo também. Não vamos deixar 120, não. Vamos botar 2 vezes 12, fica melhor. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. 5 vezes 2 vezes 12 dá 24. E aqui nós temos 13 vezes 13, 169. Igual a 5 sobre H. O que acontece? Nós vamos multiplicar esse vezes esse vezes esse. O intuito de eu deixar esse 5 é porque esse 5 também vai multiplicar por 169. Então, 5 vezes 24H é igual a 5 vezes 169. Então, aqui eu tenho H20, H sozinho, H igual a 5 vezes 169 dividido por 5 vezes 24. E eu posso cancelar. E é H o quê? Eu substituí por H, mas na verdade é um L aqui. Desde o começo nunca foi H. Isso aqui é um L que eu pensei que era um H, que é L. Minha letra linda me atrapalhou aqui. Desde o começo estou procurando L e não H. Então, aqui é L, aqui é L, e aqui eu vou ficar com L igual a 169 sobre 24. Poderia ficar assim ou vamos dividir aqui para ver se dá para dividir. 169 dividido por 24
eu ver se ele dividiu na questão no livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Oi. Cadê o livro? É a página 97 aqui. Questão 40. Não, ele não dividiu, não. Na resposta final, ele deixou desse jeito mesmo, não precisa dividir. Então, não vamos dividir. Não vai precisar fazer essa divisão que dá decimal. Então, no livro de vocês já tem a resposta em fração mesmo. Então, deixa assim. Vamos para a próxima questão. Deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui. O valor de tangente de 10 mais cotangente de 10 vezes o seno de 20 é. Ele dá as opções para marcar x. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos transformar tudo em seno e cosseno. A tangente de 10 a gente vai substituir por seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso da tangente, a gente vai colocar cosseno de 10 sobre o seno de 10. Vezes o seno de 20 graus. Então, nós vamos tirar o MC aqui, né, multiplicando um pelo outro, o seno vezes o cosseno, então nós vamos ter o denominador cosseno de 10 vezes o seno de 10. E aí vou dividir. Quando eu divido cosseno por cosseno, eu corto. Seno vezes seno, seno ao quadrado de 10, mais, quando eu divido seno por seno, eu corto. Cosseno de 10 vezes cosseno de 10, cosseno ao quadrado de 10. E agora, vezes o seno de 20. Me apareceu a relação fundamental da trigonometria aí. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de qualquer número mais o cosseno ao quadrado de qualquer número é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre cosseno de 10 vezes o seno de 10. Vezes o seno de 20 graus. O seno de 20 graus pode ser transformado em 2 vezes 10 e vai virar um arco duplo. Então, vai ficar seno de 2 vezes 10 graus. 2 vezes 10 dá 20, certo? Então, no lugar do 20, eu estou colocando para ficar igual com o que eu tenho aqui embaixo, que é 10 graus. Então, cosseno de 10, seno de 10. E agora vamos desenvolver esse arco duplo aqui. Ó. Do seno, pela fórmula, nós temos 2 seno de 10 vezes o cosseno de 10, dividido por cosseno de 10
seno de 10. Aqui o seno com seno e o cosseno com o cosseno. Sobra só o número 2. Esse 2 a gente tem na letra C. Vamos para 42. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho o seguinte: calcule o valor do cosseno de x, sabendo que o cosseno de x sobre 2 é igual a 3/5. Ele dá uma sugestão dizendo que o cosseno de x é a mesma coisa que o cosseno de 2 vezes a metade de x, porque se eu corto 2 com 2, fica só x, mas aqui eu tenho um arco duplo, ok? Então, nós vamos nós. O cosseno de 2 vezes x sobre 2 é igual ao cosseno de x, certo? Que é o que nós estamos procurando aqui, certo? Vamos fazer o inverso, né? Vamos colocar o cosseno de x primeiro. Então, cosseno de x é igual. Vamos usar a fórmula aqui do cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. No caso, eu já tenho o cosseno de x sobre 2. Não tenho o seno. Então, no lugar do seno ao quadrado de x sobre 2, nós vamos para a relação fundamental da trigonometria. E, na relação fundamental, você vai ter cosseno de x igual cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos, vamos substituir aqui pelo cosseno ao quadrado. Então, nós temos, passando para o outro lado, 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Professor, de onde veio isso? Isso aqui veio da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu passo o cosseno para o segundo membro e tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ok? E vamos fazer essa relação aí. Cosseno de x é igual a cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, menos por menos, mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. Eu tenho cosseno ao quadrado de x sobre 2, cosseno ao quadrado de x sobre 2. Vamos juntar eles aí. Nós temos o cosseno de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Cosseno de x vai ser igual a 2 vezes, no caso do cosseno, nós já temos o cosseno de x sobre 2, que dá 3/5, e vamos elevar ao quadrado. Cosseno de x é igual a 2 e multiplica 9/25 menos 1. Cosseno de x é igual a 18 sobre 25 menos 1. Tirando MMC aí, nós temos 25 por 25 dá 1, 1 vezes 18, 18, e 25 vezes 1 dá 25, e você vai ter menos 7 sobre 25. Aqui na questão 42. Vamos para a questão 43. Vou aumentar um pouquinho, para melhor de enxergar. Sabendo que o cosseno de x é igual a 3/4, e que 0 é menor que x menor que π sobre 2,
calcule o cosseno de x sobre 2. Essa questão é parecida com a outra, só que ele me dá o cosseno de x e pede para calcular o cosseno de x sobre 2. Vamos fazer igual o que a gente fez na questão passada, na 42. O cosseno de x não, nós vamos fazer o inverso. Fica melhor. Cosseno de 2 vezes x sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de x. Então, isso aqui é um arco duplo. Então, o que nós vamos fazer é aplicar a fórmula cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2 igual a cosseno de x. No caso, eu já tenho o valor do cosseno, não tenho do seno. Vamos substituir esse seno aqui. Cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual ao cosseno de x. E vamos fazer o seguinte, cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual ao cosseno de x. Vamos juntar esse com esse aqui. Cosseno dá 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1 é igual. No lugar de cosseno de x, vamos substituir logo por 3 quartos. Igual a 3 quartos. E vamos passar esse 1 para o segundo membro. Então, nós temos 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual a 3 quartos mais 1. Dois cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual, tirando o MC aí, você tem 3 mais 4 vezes 1, 4. E aí nós temos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Estou tirando esse 2 que está multiplicando o cosseno aqui e vou colocar ele dividindo aqui. Vai ficar 4 vezes 2. Esse 2 saiu da multiplicação do lado de cá, veio para a divisão do lado de cá. Certo? E agora vamos tirar esse quadrado e colocar na raiz do outro lado. Então, cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7 oitavos. Então, aqui eu posso tirar da raiz e vai ficar o seguinte, mais ou menos raiz de 7 sobre 2, raiz de 2. Mas ainda é irracional esse de baixo, raiz de 2. Então, multiplicar por raiz de 2 de novo, para tirar o irracional aqui. Então, cosseno de x sobre 2 igual mais ou menos raiz de 14, né? 7 vezes 2, 14, sobre 2 vezes 2, 4. Então, aqui você vai ter cosseno de x sobre 2 igual mais ou menos raiz de 14 sobre 4. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui, para resolver as equações.
são 3 equações. Na letra A, eu tenho, todas vão ser no intervalo da primeira volta, certo? Então, seno de 2x igual a cosseno de x. Vamos desenvolver esse seno de 2x e eu vou ter o seguinte, seno, 2, né? Seno de x vezes cosseno de x igual a cosseno de x. Vamos passar o cosseno de x para o lado de cá. Então, eu tenho 2 seno de x cosseno de x menos o cosseno de x igual a zero. E aí nós temos cosseno de x que a gente pode colocar em evidência o cosseno de x. Sobrou 2 seno de x menos cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1 igual a zero. Nesse caso, primeiro da multiplicação, onde o resultado é zero, nós temos o primeiro fator aqui é cosseno de x igual a zero. E cosseno de x for igual a zero. Então eu tenho dois valores para x. X pode ser zero ou x pode ser do outro lado π. Né? Eu tenho dois valores quando o cosseno de x é zero. E pode ser que 2 seno de x menos 1 seja zero. Então, vamos para o parênteses aqui. 2 seno de x menos 1 igual a zero. Passo 1 para cá. Seno de x igual a 1 sobre 2, que esse 2 estava multiplicando, vem dividindo. Então, sendo assim, o x no primeiro quadrante, ele vai ser um ângulo de 30 graus, né? Então, vai ser π dividido por 6. Mas ele tem um correspondente também no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, ele vai ser π menos π sobre 6. Tirando o MMC, aí você tem 6π menos π vai dar 5π sobre 6. E aí nós vamos colocar todos esses valores em um resultado só. Esse aqui, 0, π. Antes do π vem esse, né? Então aqui eu vou colocar o π depois. Antes, no segundo quadrante, tem π sobre 6. Depois de π sobre 6. Aqui do primeiro quadrante, né? Aqui do segundo quadrante, 5π sobre 6. E aqui meia volta, que é π. Então, nós temos 4 resultados possíveis aí nessa primeira volta. Vamos para a segunda questão, na letra B. Cosseno de 2x igual a seno de x. Vamos desenvolver essa parte aqui, cosseno de 2x. Então, cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x igual a seno de x. Vamos passar esse seno de x para o primeiro membro. Então, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x e menos ainda, menos o seno
de x é igual a zero. Eu tenho seno e cosseno. Vamos tirar, vamos eliminar esse cosseno aqui. Então, vamos substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, menos seno ao quadrado de x menos seno de x igual a zero. Agora está melhor de resolver, que eu só tenho... nem precisa desse parênteses aqui. Não precisa, não tem ninguém multiplicando. Vamos juntar o seno ao quadrado de x com o seno ao quadrado de x. Então, vai dar menos 2 seno ao quadrado de x menos o seno de x mais 1. Isso é igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Faça seno de x igual a uma letra aqui, vamos botar y. Então, vou ter menos 2 y ao quadrado menos y mais 1 igual a zero. Aí fica fácil de resolver aqui. Vamos multiplicar por menos 1 para ficar o valor de A positivo. Então, 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. Então, vamos encontrar o valor de delta. Delta é igual a B2 menos 4AC dá 1 menos por menos mais 4 vezes 8. Delta vai dar 9. E o valor de y é igual a menos B mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 2A, que é igual a 4. Nós temos dois valores para y, onde você vai ter 2 quartos, né? 3 menos 1 dá 2, 2 quartos eu posso colocar 1 meio, e eu tenho menos 4 por 4 dá 4 por 4 dá 1 menos 1. Vamos voltar para cá. Se seno de x for igual a 1 meio, então nós temos o seguinte. Ele vai ser 1 meio aqui. No primeiro quadrante, ele vai ser um ângulo de 30 graus, que é π sobre 6. E no segundo quadrante, ele vai ser π menos π sobre 6. Então, nós temos dois valores aqui. E se seno de x for igual a menos 1, ele vai ter um valor lá embaixo. No eixo do seno, menos 1 é aqui, ó. Menos 1 vai ser 3π sobre 2. Então, você tem, na verdade, três valores para essa equação, né? A solução dela vai ser, no primeiro quadrante, π sobre 6. No segundo quadrante, que dá 5π sobre 6. E aqui, no eixo do seno, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Nós temos aí
3 soluções para a letra B. Vamos para a letra C. Tangente de 2x igual a menos tangente de x. Então, substituindo aqui, você tem a tangente no caso duas, né? Duas tangentes de x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x igual a menos tangente de x. Vamos ver aqui. Vamos multiplicar meios por extremos, certo? Para ver que no que dá aqui é 2 tangente de x igual 1 vezes tangente de x menos tangente de x. Menos por menos dá mais tangente ao cubo, né? Aqui é o quadrado ao cubo de x. Vamos passar tudo para o primeiro membro. Então, 2 tangente de x mais tangente de x menos tangente ao cubo de x igual a zero. Vamos somar esses dois, vai dar 3 tangente de x menos a tangente ao cubo de x igual a zero. Vamos colocar tangente de x em evidência aí. Tangente de x em evidência sobra o 3 menos tangente de x em evidência, você vai ter tangente ao quadrado de x. E aqui, como é um produto, primeiro tangente de x é igual a zero. Na primeira situação, nós temos o primeiro fator sendo a tangente de x igual a zero. Onde é que a tangente de x é igual a zero em 2 pontos aí, né? O x é zero, ou do outro lado, x é igual a π. E o que está dentro do parênteses, né? Tangente, não, 3 menos tangente ao quadrado de x igual a zero. Vamos passar isso para cá. 3 igual a tangente ao quadrado de x. Então, tangente de x sem ser ao quadrado, vamos colocar esse lado na raiz. Igual mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, ele vai ter 4 resultados aqui. Vamos fazer aqui para todos os resultados aqui. Para os 4, nos 4 quadrantes aqui. Digamos que ele tenha o eixo da tangente aqui. E ele pode ter no primeiro e no terceiro quadrante, ele é positivo. Então, aqui eu vou ter para a raiz de 3 o ângulo de 60 graus. E o ângulo de 60 graus, a gente diz que ele é um ângulo de π sobre 3. Certo? 180 por 3, que dá 60 graus. Aqui, no terceiro quadrante, eu vou ter π mais π sobre 3. E ele negativo, ele vai ser aqui no segundo e no quarto quadrante. No segundo quadrante, eu vou ter π menos π sobre 3. E no quarto quadrante, eu vou ter 2π menos π sobre 3.
Então, aqui eu já tenho a solução de todos os valores aí. 4 soluções aqui, eu tenho mais 2. Então, fazendo todas as soluções aí, começando do zero, vou ter no primeiro quadrante π sobre 3. No segundo quadrante, eu vou ter 3 menos 1, 2π sobre 3. Vou ter o valor aqui de π também. Continuando aqui, eu vou ter π mais π sobre 3, que vai dar 4π sobre 3. E por último, do quarto quadrante, que tem 2π menos π sobre 3, que dá 6 menos 1, 5π sobre 3. Então, nós temos todos os resultados da letra C. Na questão 45, ele diz o seguinte. Sabendo que a tangente de alfa é igual a 0,4, calcule a medida do segmento AD na figura a seguir. Ele quer que calcule. E uma sugestão abaixo que eu não copiei. Use o teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, observe que aqui, esse ângulo aqui, D, ele é um ângulo externo do triângulo BCD. Então, esse ângulo aqui que eu vou marcar é um ângulo externo. E o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, eu vou somar alfa mais alfa, 2α. Então, eu tenho aqui 2 alfas e tenho o valor que eu quero achar, que é AD, que eu vou chamar de y. Então, a tangente de 2α, é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós vamos substituir aqui pela fórmula 2 tangente de alfa dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. E agora vamos substituir por esses valores aí. 2 vezes 0,4, 1 menos 0,4 ao quadrado, igual a 3 sobre y. Então, 2 vezes 0,4, eu tenho 0,8. Então, aqui eu vou ter 0,8. 1 menos 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Igual a 3 sobre y. Aqui vamos fazer essa continha aqui, ó. 0,8. 1 menos 0,16 dá 0,84. Eita, tem uma vírgula. E aí nós vamos multiplicar meios por extremos. Então nós temos 0,8y igual a 3 vezes 0,84, que dá 3 vezes 4, 12 a 1. 3 vezes 8, 24 com 25. Duas casas decimais.
E y é igual a 2,52 dividido por 0,8. Fazer uma divisão aí, nós vamos multiplicar por 100. Vamos multiplicar por 100 os dois membros para tirar essa vírgula aí, vai ficar 252 dividido por 80. Vamos fazer essa continha aqui. 252 dividido para 80 vai dar 3. Aqui, vírgula, vai dar 80, sobra 40, fica 400, vou colocar 5, vai dar 3,15. Aqui é o valor da distância de A até D. Vamos para 46. Um helicóptero que demora verticalmente a partir de um ponto A de uma pista plana e horizontal é observada de um ponto B da pista, localizado a 28 metros de A. Ao subir 21 metros até o ponto C, o helicóptero é visto sobre um ângulo de medida alfa com a pista. E quando atinge o ponto D, é visto sobre um ângulo de medida 2 alfa, conforme a representação esquemática a seguir. A que altura em relação à pista está o helicóptero ao atingir o ponto D? Esse ponto que eu quero. Bom, nós já temos aqui um triângulo menor, né? Que já dá para eu encontrar a tangente. Então, tangente de alfa já dá para encontrar aqui. Fica teto oposto sobre o adjacente. Vamos dividir tudo por 7 aqui. 3/4. Pronto. E eu tenho que encontrar essa altura aqui. E vamos chamar de Y. Essa altura toda aqui. Vamos chamar de H, né? A altura geralmente a gente chama de H. Essa medida 21 mais esse pedaço, esse lado completo aqui. Então, eu não vou ter mais a tangente de alfa, e a tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Só que eu não tenho o valor da tangente de 2 alfa. Então, nós temos a tangente de alfa, então vamos substituir aí pela fórmula I menos tangente ao quadrado de alfa igual a H sobre 28. Vamos substituir tudo aqui por 3/4. Certo? I menos 3/4 ao quadrado igual a H sobre 28. Eu vou ter o seguinte: 6/4 sobre 1 menos 9/16 igual a H sobre 28. 6/4 sobre, aqui vai dar 16 menos 9 vai dar 7 sobre 16 igual a H
sobre 28. Nós vamos fazer orelhão, orelhinha aqui, ó. Vai dar 16 vezes 6, 96. E aqui, 4 vezes 7, 28. Igual. Os denominadores são iguais, eu vou cortar. Então, H é igual a 96. Já a resposta da altura em metros. 96 metros. Vamos para a questão 47. De um ponto P do espaço, um astronauta vê a Terra sobre um ângulo de medida alfa, conforme o esquema abaixo. Admitindo que o raio da Terra meça 6.400 km e que o cosseno de alfa é igual a menos 0,62, conclui-se que o ponto P está em relação à superfície da Terra a uma altura de aproximadamente, aí ele dá as opções aí. Eu fiz um esquema para representar isso aqui. Essas retas aqui são tangentes a ela, então eu tenho com o centro da Terra, que aqui é uma circunferência, né, com o raio, ele forma um ângulo de 90 graus, já que ele é tangente à circunferência. Então, isso aqui a gente já pode afirmar que esses triângulos aqui são dois triângulos iguais, já que eu tenho duas tangentes aqui, e para o centro dele, ele forma um ângulo de 90 graus. Essa é a altura que eu quero encontrar, certo? Eu só estou precisando do cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a menos 0,62. Só que aqui eu tenho esse θ sobre 2. E eu quero encontrar essa distância para tirar o meu H aqui. Na verdade, eu quero só encontrar o H, né? Mas aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa não é cosseno, vai ser seno. Então, seno de θ sobre 2 é igual ao cateto oposto, 6.400, sobre o cateto adjacente aí, ou sobre a hipotenusa, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que é 6.400 mais H. No caso, eu não tenho o seno, eu tenho o cosseno, mas posso encontrar o seno dele. Então, como é que eu vou fazer? Já que eu tenho cosseno de θ, eu vou fazer cosseno de θ igual a cosseno de 2 vezes θ sobre 2. Ok? Aqui eu tenho um arco duplo, que é igual a 0,62. Então, isso aqui é igual a 0,762. Então, usando isso aqui, nós temos o seguinte: cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos o seno ao quadrado de θ sobre 2 igual a 0,62. Como eu quero encontrar o seno de θ sobre 2,
eu vou substituir o cosseno pelo seno. Então, nós vamos colocar aqui 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, no lugar do cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Pela relação fundamental, a gente faz isso aí. Menos seno ao quadrado de θ sobre 2 igual a 0,62. Isso aqui a gente vai ter que voltar Nesse depois, caso aqui, mas eu vou precisar esqueci de colocar aqui, ele é negativo. espaço que eu tenho ali, certo? Ele é negativo. Então, aqui, eu vou juntar esses aqui dois. é negativo. Então, dá menos 1,62. Vamos multiplicar por menos 1. Dá 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 igual a 1,62 seno ao quadrado de θ sobre 2 igual a 1,62 dividido por 2 e seno de θ sobre 2 igual, aqui vai dar 81, 0,81 raiz quadrada de 0,81 seno de θ sobre 2 igual mais ou menos a raiz quadrada da 9, 0,9. Só que ele é um ângulo agudo, porque ele está aqui no triângulo retângulo, então ele só vai ser o positivo. Então, seno de θ sobre 2 vai ser igual a 0,9 positivo. Porque eu não tenho como ter ele negativo em um ângulo agudo aqui. Eu tenho que seguir para essa parte aqui. Nós vamos apagar esse daqui, certo? Vamos apagar essa parte aqui e vamos continuar com essa parte aqui. O seno de θ sobre 2 nós já temos, que é 0,9. Então, vou colocar aqui 9 décimos. 9 décimos igual a 6.400 sobre 6.400 mais H. Vamos multiplicar esse por esse e esse por esse aqui. Eu vou ter 9 vezes 6.400 mais 9H igual a 10 vezes 6.400. Vamos passar isso para o lado de lá, 9H igual a 10 vezes 6.400 menos 9 vezes 6.400. 9H é igual, vamos colocar os 6.400 em evidência, eu vou ter 10 menos 9. 10 menos 9 dá 1, 1 vezes 6.400 dá 6.400. Então, H é 6.400 dividido para 9. Vou fazer essa continha aqui. 6.400 dividido para 9 é igual a 7,63. Sobra 1. 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Sobra 1. Baixa 0. 10 por 9 dá 1 de novo. Sobra 1. Então, aproximadamente 711 quilômetros.
essa distância, 711 quilômetros. Ok? E vamos parar aqui. Que a gente vai ter que voltar depois, mas eu vou precisar desse espaço que eu tenho aqui, certo? Então, eu vou juntar esses dois